Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2020 e hoje a igreja celebra São Tomé Apóstolo. No Evangelho de hoje, de São João, capítulo 20, versículo do 24 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir as marcas do prego em suas mãos, e não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava os seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz essa passagem muito conhecida por todos nós, que é a figura de São Tomé. São Tomé é um dos 2 discípulos que a igreja hoje celebra. Ele não acreditou. Ele não estava presente quando Jesus apareceu para os outros discípulos e, quando eles lhe contaram, ele duvidou. Disse que só acreditaria se tocassem as chagas do Cristo. E aí, quando Jesus aparece novamente, 8 dias depois do domingo, Tomé está no meio deles. E ali Jesus vai falar a Tomé tudo aquilo que Tomé tinha dito aos discípulos que ele precisava fazer para acreditar. Jesus vai conduzindo Tomé nessa experiência da fé. Tomé precisou ver para acreditar. E Jesus vai dizer, acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Essa verdadeiramente é a graça, meus irmãos. Imagine nós, há 2000 anos, se não acreditamos nas palavras dos apóstolos, nessa sucessão apostólica que foi feita por cada discípulo, passando para os discípulos, a palavra de Deus escrita, a história dos santos. Se a gente não tivesse acreditado nisso, será que ainda hoje estaríamos querendo tocar nas chagas do Cristo? A fé é acreditar no testemunho de outras pessoas que fizeram a experiência. A fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Essa é a verdadeira experiência da fé. Aquele que diz que precisa ver para acreditar, muitas vezes, muitas pessoas, isso é muito comum das pessoas dizerem, a gente fala alguma coisa, a pessoa: onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Se a gente precisar de acreditar, for vendo os escritos é um dos testemunhos que nos leva a crer, a acreditar, mas não só esse, como viveram os primeiros cristãos, que eles não tinham a palavra de Deus. A Bíblia, o Evangelho, o primeiro Evangelho foi escrito lá pelos anos 70, 40 anos depois do Cristo ter morrido. Como os cristãos viveram se não foram nessas histórias contadas, nessas experiências dos discípulos com Cristo, na história da experiência com os discípulos, na história das experiências dos discípulos, e essa vai alimentando a fé,
vai transformando a vida. Portanto, meus irmãos, que nós não sejamos um discípulo incrédulo, mas fiel. E Jesus nos diz claramente: felizes aqueles que acreditaram sem terem visto. Aqueles que precisam ver o que está escrito, se isso é verdade, se não é, se está escrito ou não para ser fundamento de fé. Isso não é fé, isso chama-se ceticismo, é um crédulo. Essa que é a grande verdade, que nós possamos viver alimentando a nossa fé através da oração, que nós passamos essa experiência da fé como Tomé viveu. Depois de ele testemunhar isso, ele disse: meu Senhor e meu Deus. Eu preciso crer para acreditar. Que nós, a exemplo de Tomé, não sejamos incrédulos, mas sejamos discípulos fiéis. Louvado seja nosso Senhor.